Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nós celebramos, irmãos, o 18º domingo do tempo comum. O Evangelho hoje, excepcionalmente, é o Evangelho de João, no capítulo 6, no discurso sobre o pão da vida. Quem quer aprender a Bíblia deve saber assim. Onde é que Jesus fala que é o pão da vida? João capítulo 6. Onde é que Jesus fala que é o bom pastor? João capítulo 10. Sabendo disso, você vai ficar um teólogo, uma teóloga. E hoje o Senhor, através da situação que vem apresentada, lembra aos homens que nós não devemos buscar somente a satisfação do corpo. Quando eles procuraram Jesus depois do milagre da multiplicação, que não o viram, saíram correndo e foram atrás de Jesus em Cafarnaum. E a pergunta não é uma pergunta inocente. O Senhor chegou aqui quando? Ou seja, o Senhor vem sem a gente? Como é que a gente vai ficar sem o pão? A gente vai ter fome de novo, então é melhor, não é? Garantir. E Jesus diz: pare de se preocupar com o pão que se perde. Se preocupem com o pão que vem do céu. O conselho de Cristo para todo o que o segue não é buscá-lo por causa das coisas, mas buscá-lo por quem Ele é. Nós não devemos ficar e adorar o Senhor porque o Senhor vai simplesmente nos dar o pão de cada dia, não. O Senhor nos dá o pão de cada dia porque nos ama, mas devemos amá-lo não por isso, mas porque Ele é Deus. E devemos adorá-lo. O episódio que nos apresenta o livro do Êxodo hoje, do murmúrio do povo nos primeiros dias no deserto. Não se passou nem um mês e o povo já começou a reclamar. Que saudade do Egito, quando nós nos sentávamos ao redor das panelas de carne e nos fartávamos, tínhamos pouco fartura. E eles esquecem que Deus não é um Deus de coisas, Deus é um Deus de poder e milagres. Então é natural das pessoas que não olham a Deus como Deus é ou como Deus quer ser visto, começarem a reclamar. Nada está bom. A gente pode aparecer pintado de ouro, ainda vai ter um defeito. A gente pode fazer de tudo. Vocês já tiveram essa sensação com alguém ou em casa? A gente pode fazer o melhor. Tem sempre uma queixa. Tem sempre um negócio. E foi isso que aconteceu no episódio do maná. O povo mal começou a caminhada e já começava a dizer: a gente veio para o deserto morrer de fome? Que Deus é esse? A gente tinha carne com fartura em tal lugar, e o Senhor diz: eu vou alimentar o meu povo, eu darei a eles o pão do céu. É Deus quem diz, é uma promessa que Deus faz, e a gente já lê essa passagem antevendo Jesus, que é o pão da vida. E o Senhor diz: de manhã se fartarão de pão e à tarde se fartarão de carne. E vocês viram a leitura da revoada de codornizes no final do dia e do orvalho que virava maná, pão no final da noite. Acreditem, lá adiante, nesse mesmo livro do Êxodo, o povo vai reclamar do maná. Pediram o pão, Deus deu o pão. Aí daqui a pouco, estava no Egito escravo, reclamaram da escravidão, Deus libertou. Êxodo 3 diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo. Então reclamaram da escravidão, Deus foi lá e libertou. Quando Deus liberta, vão para o deserto fazer a travessia. Mal começa a travessia, reclamam do deserto. Lá no Egito nós tínhamos carne em fartura e não tínhamos pão em fartura. Deus dá a carne, Deus dá o pão, segundo a leitura de hoje. Se vocês adiantarem a leitura do livro do Êxodo, lá na frente, aí vão dizer assim: estamos com nojo dessa comida miserável. Porque o problema não é o que Deus dá. O problema é a gente ser grato e reconhecer a providência de Deus. Quando o Senhor, na leitura de hoje, da primeira leitura, diz assim: cada um deve pegar a quantia necessária para um dia. Será que não tem uns espertos que pegaram um pouquinho a mais? Com aquele ditado: quem guarda tem? Não tem? Um ou outro, assim como Dona Tita, esperta. É como ela.
Célia, Carlos Prazeres. O Senhor diz assim: peguem somente a quantidade necessária para um dia, para que vocês possam provar que eu sou Deus. Deus está nos chamando a convidar na providência. Deus está nos convidando a confiar na providência. Se Deus me deu hoje, Deus vai me dar amanhã. A gente precisa crer nisso, porque Ele nos ensinou a rezar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí Jesus hoje é procurado pela mesma situação. Aquele mesmo povo é o povo que chega até Jesus, porque é a mesma família, é a mesma nação, e vem procurar Jesus dando uma desperta. Oh, o Senhor já está aqui. Olha que coincidência. Jesus disse: vocês não têm nem vergonha, vocês vieram atrás de mim por causa do pão. Eu sei disso, então pode falar a verdade. E Jesus aconselha: não busquem esse pão, busquem o pão do céu. Busquem aquilo que vai dar a vocês a garantia de salvação. Busquem a vontade de Deus. E aí eles perguntam: mas o que é a vontade de Deus? Como é? A vontade de Deus é o tempo presente. A vontade de Deus é que nós acolhamos aquele que Ele enviou. Acolhamos Jesus Cristo como Senhor de Deus. Fica perguntando: o que eu faço para agradar a Deus? Nós sabemos o que fazer para agradar a Deus. Nós não fazemos porque somos ruins. Nós não fazemos porque não queremos abrir mão da nossa vida, não queremos mudar. E aí vem o discurso dos homens ali dizendo: não, mas o Senhor deu o pão do céu no deserto. E Jesus rebate: não foi Moisés quem deu o pão do céu, é Deus quem dá o pão do céu. E Ele diz: eu sou o pão da vida. Após as pessoas dizerem assim: dai-nos sempre deste pão. Aqui nós temos, por assim dizer, um processo de conversão da consciência. O que a gente vem fazer na missa a cada final de semana, na celebração da palavra, é lutar para não se esquecer de Deus. Porque Deus não pode esquecer da gente. É lutar para a gente não se esquecer de Deus. Santo Agostinho chamava esse momento de o lugar que destrói a saudade. Nós viemos à missa e dizia: eu vou ao santo sacrifício porque minha alma tem sede de Deus, tem saudade de Deus. E ele diz nas confissões, né? Eis que procurava fora e estavas dentro de mim. Para dizer, o sentido da vida só realmente planificado quando a gente olha para Deus, e a partir do olhar para Deus a gente vai interpretar a vida. Aí a gente pode olhar agora a carta aos Efésios, que São Paulo diz assim: não use a vossa inteligência como os pagãos, que são inteligentes, mas não servem para nada a inteligência deles. Vocês precisam entender e abandonar o homem velho. Na igreja o convite é sempre para deixar Deus nos renovar. São Paulo, na carta aos Efésios, hoje, nos lembra que nós só somos alguma coisa ou alguém por causa de Cristo. E que nós aprendemos quem é Cristo, e se de fato aprendemos, devemos viver de acordo com aquilo que aprendemos, e não de acordo com a vida dos pagãos. Nós não somos mundanos, nós somos do mundo, é diferente, viu? Quando alguém disser assim: fulana, você é do mundo, diga com muito orgulho. Quem não é do mundo já morreu. Agora, eu não sou mundano. A minha lógica, a minha cultura é a cultura cristã. A cultura cristã não é mundana. Jesus, no Evangelho de São João, lá no capítulo, se eu não me engano, 20, diz assim, na oração sacerdotal: não peço que os tire do mundo, mas que os livreis do mal. Então é para a gente estar no mundo ou não? É para a gente estar no mundo. Nós não somos mundanos, nós somos do mundo, porque nosso papel é transformar o mundo no reino de Deus. As pessoas leem a Bíblia do seu jeito e não compreendem os desígnios de Deus, e o Senhor diz hoje: a vontade do Pai é que vocês aceitem aquele que Ele enviou. E ao final, a resposta de Jesus ao pedido daquelas pessoas que agora já tomaram consciência: dá-nos sempre deste pão, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede.
De que fome Jesus está falando? De que sede Jesus está falando? Quando nós matamos a sede da alma, quando nós matamos a sede, a fome do corpo, nós vamos ser capazes também de ajudar outros a terem vida plena. Por isso Jesus diz no Evangelho de São Mateus: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Quando nós deixamos o Senhor nos alimentar, todas as coisas vêm por acréscimo, como Jesus nos diz: busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Nós vamos dar pão a quem tem fome. Nós vamos tratar as coisas como coisas e vamos olhar a Deus como Deus e confiar nele. O que faltou ao povo no livro do Êxodo, na travessia do deserto do Sinai. Às vezes em nossa travessia nos falta confiar na providência de Deus. Nos falta crer que tudo vai acontecer e Deus não nos faltará. Difícil vai ser em alguns momentos, mas Deus jamais nos faltará. O Senhor deu pão ao povo não porque o povo merecia, mas porque estava com fome. Deus é justo. Comerão e se fartarão, para que eles saibam, disse ele a Moisés, que eu sou Deus, e aprenda a viver conforme a minha lei, diz o Senhor. Por isso, Moisés diz ao povo, quando perguntam: o que é isso? E Moisés responde: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. O que a gente precisa para estar vivo, Deus vai nos conceder se formos fiéis, viu? A fome do mundo não é infidelidade de Deus, é infidelidade dos homens. A falta de justiça, o apego ao poder, como a gente está vendo ali na Venezuela esses dias, não é falta da assistência de Deus, é falta de ter Ele como Senhor de nossa vida. É confiar no que nós podemos e não no que Deus pode. São Paulo aconselha a comunidade: despojai-vos do velho homem, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovar o vosso espírito e a vossa mentalidade. Ou seja, Jesus está dizendo que a gente precisa mudar de opinião, mudar o pensamento. Se a gente não mudar o pensamento, a gente pode até sair por aí dizendo que tem fé, mas a fé muda a vida, não é? Se a gente vir para essa casa e não deixar Deus nos convencer, quem é que pode nos convencer? Quem? A gente vai se alimentar de ideologias, de coisas politicamente corretas, podemos até lutar por o que a gente acha justo, mas a pergunta é: e a justiça de Deus eu conheço? Nós somos cidadãos do céu. Se o reino de Cristo não é desse mundo, o nosso também não é. Nós somos forasteiros, como vendo São Paulo aos Filipenses. Somos forasteiros, embaixadores do reino dos céus. E por isso o Senhor nos convoca a vivermos em seu amor e reconciliados. Que o Senhor nos alimente com a palavra e com a Eucaristia. E que a gente sinta fome de Deus. Porque se temos fome de Deus, nós saciaremos a fome do corpo, a nossa e a dos outros, por providência divina. O Senhor nos ensina a mudarmos de ideia, mudarmos de mentalidade. Esse é o pedido de Deus para nós hoje, e a resposta àqueles que dizem assim: dá-nos sempre deste pão. E o Senhor diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. É por isso que a gente diz: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.